Esse é o curso de gestão ambiental no contexto amazônico. Eu sou João Meirelles, do Instituto Piabiru, e a parte que eu vou falar é a introdução à Amazônia. Mas antes eu quero contar um pouco quem eu sou, cada instrutor vai se apresentar brevemente. Esse sou eu, João Meirelles Filho, numa floresta aqui próximo a Belém, visitando uma árvore de Amapá. Eu sou escritor e ambientalista, eu trabalho com meio ambiente há 36 anos, fui um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, onde eu conduzi uma grande campanha de Estão Tirando o Verde da Nossa Terra, e aprendi tudo sobre o terceiro setor, a captar recursos, tudo mais, e acabei me decidindo por esse caminho profissional. Tive também várias oportunidades de trabalhar com grandes empresas, Unibanco, a Trevisan, fui para o governo federal, trabalhar com Lutzenberger, um grande ambientalista. Isso me deu várias oportunidades e moro no Pará há 15 anos e aqui me dedico integralmente ao Instituto Piabiru. Em paralelo, eu escrevo livros, publico livros desde 1982 e dos 18 livros que eu escrevi, a metade se dedica à Amazônia. Principalmente o livro de ouro da Amazônia, que ele é um pouco um guia dessa nossa aula aqui, né? Tenho outros 2 livros sobre expedições à Amazônia, que também traçam uma história da Amazônia, e um sobre rios, onde eu me dedico à história social dos rios. Enfim, eu venho me dedicando a pensar a Amazônia, explicá-la de uma maneira bastante simples, e espero que nessas aulas eu possa compartilhar com vocês estas preocupações, e meu objetivo é sempre colocar numa linguagem simples, acessível, que para que as pessoas se envolvam com a Amazônia, tornem ela parte do seu cotidiano. E eu quero primeiro colocar algumas questões, que são questões de fundo, questões que vão permanecer nas minhas aulas e provavelmente nas dos meus colegas também, né? Primeiro eu uso essa frase do Mário de Andrade, grande escritor paulista, foi ícone do modernismo, né, brasileiro no começo do século passado, que o brasileiro vive o Brasil e não o descobre. Eu gosto de mudar isso para a Amazônia, né, que o amazônida vive a Amazônia e não a descobre, né? Então é mais uma provocação. E algumas das questões que eu acho que a gente tem que tê-las anotadas o tempo todo, né? Amazônia, por que essa palavra suscita tantas emoções contraditórias? Isso a gente vê que, colocada a Amazônia em vários momentos, as pessoas reagem, né? Para diversos grupos, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente discutir. Também é curioso que ninguém, quando você pergunta para a pessoa de onde ela é, se for uma pessoa de uma região com bastante tradição, como Marajó, ele vai dizer, eu sou marajoara. Ele não vai dizer, eu sou paraense. Talvez. O paraense vai dizer, eu sou paraense, de uma forma geral. Mas ninguém vai dizer, eu sou da Amazônia. Sou até um pouco estranho, né? Às vezes, num contexto mais de movimento político, ou que seja, isso é colocado, né? Ou sou brasileiro. Então, essa é uma questão também para a gente pensar, né? O que está por trás dessa palavra Amazônia, o que ela significa, por que as pessoas se incomodam ou reagem, enfim, por que elas são provocadas, né? E daí que nós vamos tratar muito das dimensões, né, da proporção da Amazônia perante o Brasil, perante o mundo, enfim, os desafios que se colocam, né? Então a gente tem sempre esse contexto, porque quando a gente é da Amazônia, ou mora na Amazônia, ou trabalha na Amazônia, muitas vezes a gente perde um pouco essa noção do todo, da complexidade e da dimensão mesmo que essa região tem, né, como nós vamos passar por isso. E também perguntar, ela é um patrimônio de quem, né? Essa é uma questão que é um dos temas que eu vou tratar agora, né? Ela pertence a quem, é responsabilidade de quem, né? E quem que tem que guardá-la, salvaguardá-la, protegê-la, né? E também aquilo que eu comentei quando eu escrevi o livro há 17 anos, esse livro de Ouro da Amazônia, como tudo mudou, né? Nós estamos num processo
de rápidas mudanças, né, proporcionalmente ao que houve nos últimos 5 séculos. Né. Então, isso é um grande desafio, né, mesmo porque a Amazônia não é só brasileira, ela tem vários países envolvidos. Né. Então, a nossa proposta aqui é contribuir, né, para a gente ampliar esse quadro de referência, né, sobre a Amazônia. E eu gosto muito quando o Thiago de Mello, que é um amazonense do interior do Amazonas, né, e sempre coloca que ele fala da Amazônia e os povos que nela habitam. Eu gosto muito dessa maneira como ele coloca. Né. Então, para a gente seguir no nosso curso, a gente organizou o curso em 15 aulas. Né. A primeira aula é sobre 8 falsos mitos sobre a Amazônia. Há muitos falsos mitos sobre a Amazônia, né, mas eu vou tratar aqui de 8 que são aqueles mais recorrentes. Né. A primeira questão que sempre vem, né, dessa colocação pulmão do mundo, Amazônia pulmão do mundo, né, é que isso é vamos dizer, uma falácia, não, uma bobagem. Do ponto de vista científico, só causa confusão. Né. Na verdade, a Amazônia é um conjunto de ecossistemas bastante complexo, para a gente generalizar, uma floresta, né, que se desenvolveu em milhões de anos, como a gente vai ver isso daqui a pouco, e que se encontra num equilíbrio relativo. Não existe um equilíbrio permanente, ele é o que se chama, do ponto de vista ecológico, de clímax. Né? E ela contribui, com certeza, com vários gases para a atmosfera, absorvendo, liberando, mas sua contribuição para ser o pulmão do mundo, de oferecer oxigênio para o mundo, não é significativa. Ela existe, é pequena, ela poderia ser significativa num outro contexto. Até tem um cientista, James Lovejoy, que é um dos grandes pensadores sobre... Ele até criou o conceito de Gaia, né? E fez vários livros sobre essa questão de Gaia. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que está aqui na tela, que a Amazônia é, sim, fundamental ao equilíbrio climático do planeta, pode-se compará-la a um rim do planeta, atuando como regulador de diversas funções vitais, que é o que se chama hoje de serviços ambientais. Nós vamos ter todo um capítulo para tratar disso. Intervenções mal planejadas certamente provocarão mudanças ambientais em escala mundial, cujas consequências são difíceis de conceber. Eu acho que essa é a questão importante, né? Não o pulmão do mundo, mas entendê-la como parte de um sistema, a Terra como um ser vivo, né? E como um sistema que tem limites, suporta intervenções. Né? Então, a teoria de Gaia é uma deusa grega, né? Seria equivalente a uma tradução de Mãe Terra, né? E ela se presta muito a discutir a Terra como um organismo que tem vida, que tem um funcionamento. E a comparação que ele usa do rim é muito interessante porque é um órgão vital. Né? O outro segundo mito é a questão de vazio populacional. Na verdade, a gente tem aí um mito que foi criado há muito tempo. Né? Primeiro, a gente precisa ter clareza que a Amazônia é habitada, tem várias pesquisas na área de arqueologia em andamento e várias teorias contestadas ou não, mas nós estamos falando aí de pelo menos 14 mil anos. Né? Vamos dizer 10 mil anos, 100 séculos. A chegada dos europeus, que muitos na história chamam de a grande ruptura, né? Para mim, na verdade, a grande ruptura é a invasão dos bárbaros europeus. Né? Ela acontece há apenas 5 séculos, 500 anos, pouco mais de 500 anos. Os números também da população aqui nas Américas varia bastante, mas acreditava-se, pelas condições naturais da Amazônia, que haveria, tem gente que fala de 1 milhão de pessoas, só na calha do Amazonas, nos grandes rios navegáveis e tal, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, que já é um número bastante significativo, né? E não dá para dizer que essa região fosse despopulada perante essa dimensão, né? Então, sobre o vazio populacional, nós até vamos ver um pouco adiante, né? E sobre a dimensão da
dos povos originários, é o que mais se chama de população indígena, grupos indígenas, a quantidade, na verdade, a diferenciação dos grupos, como eles evoluíram, como são diversos, né? E, então, esse é um tema muito importante. A outra questão que é uma falácia, e na verdade vem da própria história da observação europeia, que é que a Amazônia é uma planície inundável. Se a gente considerar que o avião chegou na Amazônia, o primeiro voo foi na década de 1920, 30, na verdade, as pessoas observavam a região pelos rios navegáveis. As estradas chegam mesmo na década de 60, quando ele em Brasília e as demais estradas que virão. Então, o ponto de vista era que a Amazônia era inundável. Só que, quando a gente realmente trabalha na geografia, né, a gente percebe que menos de 2% do bioma como um todo, o bioma Amazônia, no sentido dos países todos, não só do Brasil, né, são inundáveis. Uma parte, inclusive, é temporariamente inundável, que são as várzeas altas, né, e uma pequena parte é permanente, é menos de 1% na Amazônia como um todo, no Brasil um pouco mais. E, então, isso é um mito que precisa ser desfeito. Claro que, do ponto de vista do ribeirinho que vive ali no Marajó, a maior parte do ambiente que ele vive é inundável. Então, às vezes, até a totalidade. Outro mito que se criou, e a floresta sob o deserto, né, na verdade, vem de esse título foi usado num livro, foi requentado num livro do Inferno Verde para o Deserto Vermelho. Eram 2 consultores do Banco Mundial que fizeram essa obra, né, em inglês, e é uma obra que questionou muito o governo militar e foi feita na década de 70. E então isso criou um bordão aí da floresta sob o deserto, que é um tema que vira e mexe, ele retorna, né? Então, na verdade, o que nós temos é algo bem mais complexo, né? Houve um projeto de mapeamento através de radar e satélite, né, a partir da década de 70, que foi bastante extenso, que é o projeto Radan, do governo militar, e se mapeou diversas questões, a geologia, a questão do solo, a questão da hidrografia. E uma das conclusões, desde aquela época, e há vários estudos depois da Embrapa, e seguem-se os estudos, é de que a Amazônia teria apenas, no caso da Amazônia brasileira, porque o radar foi feito no Brasil, só 10% do seu solo de média e alta fertilidade. Isso se a gente considerasse que não teria uma floresta em cima, né? Quando a gente considera a floresta, as razões, né, poderiam ser bastante diversas. Aí nós estamos olhando só a condição do solo, né? A outra questão, e retomamos um pouco do vazio da Amazônia com o vazio populacional, é de que as civilizações que aqui viviam nas Américas, e particularmente no Brasil e na Amazônia, seriam civilizações atrasadas, né? Isso do ponto de vista do europeu, do colono, enfim, do migrante mesmo do Brasil, indo para outra região, no caso da Amazônia. Agora, aí se colocam várias questões. Será que quem viveu e sobreviveu, né, nessas condições de floresta tropical e que desenvolveu conhecimentos únicos, que hoje são muito importantes para a humanidade e vêm sendo reconhecidos, não descobertos, mas reconhecidos pela ciência e, enfim, pela tecnologia, né? Será que falar 200 línguas, se organizar em mais de 300 povos diferentes, isso significa atraso, né? É claro que sempre que há um processo migratório invasivo, né, como foi toda a história da Amazônia, né, ele desqualifica quem é do lugar, o índio, o caboclo, o quilombola, enfim, mesmo o urbano, o morador do meio urbano local, como algo que é da periferia, não tem valor, é colonizável. Então, e essa noção que me preocupa é que ela perdura até hoje, né? Então, ela foi gerada no
século XVI, mas ela está presente no discurso de muita gente, inclusive de quem vive na Amazônia. Um dos pensadores, que na verdade é o maior orador da literatura da língua portuguesa, né, que viveu na Amazônia, recuperou, vamos dizer, por alguns anos, recuperou a missão jesuítica, né, no final, em 1660, 80, nessa época, foi o padre Antônio Vieira, né? E ele tem um sermão, que é o Sermão da Epifania, que eu vou citar 2 vezes, e ele reconhece a diversidade, né, da Amazônia. Na Babel do Rio Amazonas, já se conhecem mais de 150, na verdade estava falando de línguas indígenas, tão diversas entre si como a nossa e a grega. E assim como quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos. Vede agora quanto estudo e quanto trabalho será necessário para que estes mudos falem e estes surdos ouçam. Então, os primeiros visitantes à Amazônia, vindos da Europa, reconhecem a diversidade, né, de povos e línguas. Temos um mapa aqui na tela, que é um mapa maravilhoso, imenso. Ele foi produzido pelo maior etnólogo que já passou pela Amazônia. Eu, inclusive, tenho um capítulo sobre ele num dos livros, sobre os viajantes. Esse mapa demorou muitos anos para ser feito, e ele registra nesse mapa, até aquele momento, hoje talvez seria muito mais completo, né, todos os momentos que os grupos originários foram identificados pela literatura, seja colonial, seja acadêmica, enfim, até aquele momento. Então, isso mostra a dimensão, a complexidade dos povos, e esse mapa é o melhor exemplo disso, né? E ele vai além, inclusive, para os países vizinhos, Colômbia, Venezuela, Peru e daí por diante. E a gente tem aqui um outro mapa maravilhoso, que é da RAISG. A RAISG é uma rede de ONGs, né, que depois eu vou passar o contato para vocês e para vocês explorarem. Inclusive, eu vou utilizar diversos mapas da RAISG, né, que ele mostra neste mapa o Brasil e os países amazônicos, as terras indígenas, né. Certamente, se a gente incluir os territórios demandados pelos povos originários como seus direitos, suas terras de direito, também ele seria muito mais completo, né? Aqui são as terras que já têm um registro, minimamente estão demarcadas, identificadas, né? A outra questão é celeiro do mundo, né? Essa é um mito do momento, vamos dizer assim, né? É um mito que as pessoas justificam, né? Porque eles podem ocupar a Amazônia, enfim. E voltando à ciência, né? Tem uma clareza de que o fato de ter uma mata portentosa, viçosa, né, e grande quantidade de água, seja em chuvas, no solo, nos rios, estimula a ideia, esse mito de superabundância, né? Mas, na verdade, o que a gente vê, né, é que se trata de uma região extremamente frágil, onde houve uma intervenção forte, como o caso dessa foto, uma estrada que leva à implementação da pecuária bovina extensiva, né, entre outras atividades econômicas. Isso causa consequências enormes. Nós vamos explorar essas questões bastante, né? E, na verdade, com consequências desconhecidas. Essa é a questão. Não é que a gente intervenha e sabe o tamanho do impacto daquela nossa intervenção, né? Então, o ambiente amazônico ele é bastante desconhecido, bastante complexo, e a gente não tem muita noção. Então, a gente afirmar que se trata de celeiro do mundo, né, seria uma ousadia muito grande, né? Na mesma linha, né, de
de celeiro, né? Temos essa visão de que a Amazônia tem recursos infinitos, né? Isso é uma visão, o que vocês estão vendo aí, a imagem, é o Cerro de Potosí, uma montanha de prata na atual Bolívia e que os espanhóis descobriram muito cedo na colonização, diferentemente dos portugueses, que foram descobrir ouro em Minas Gerais e logo a seguir em Cuiabá e mesmo em Corumbiara, em Rondônia, no final do século XVIII, né, 1690, né, mas esse delírio, né, de recurso infinito, ele perpetua até hoje. Isso é o que leva o garimpeiro para a Amazônia, leva o aventureiro a dilapidar um patrimônio que, na verdade, é de cada uma das nações que deveria cuidar da Amazônia. O mito da borracha é a mesma coisa, né? Ele, no século XIX, e acreditava-se que a borracha ia durar para sempre, e de repente descobriu-se que não era bem assim. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, essa ideia da superabundância, ela segue na cabeça do amazônida também, não é só de quem está de fora, né? Então, de que aqui tem muita madeira, muita terra à disposição, muito peixe, muita caça, e para muitas gerações, né? E aí eu volto ao Tiago de Mello, que é esse senhor de branco, sempre adora andar de branco. Ele até escreveu essas palavras na abertura do meu livro, o Livro de Ouro da Amazônia, né? E ele contando uma história de um caboclo que ele gosta muito, convive muito com ele, mas aqui resumidamente, já desisti de convencer o caboclo com quem convivo que de tanto queimar e derrubar, um dia a floresta se acaba. A resposta é infalível. Acaba nada. A mata é desconforme de grande. Não vai acabar nunca. Então, essa visão não é a visão do empresário que não tem responsabilidade ou de um político, é a visão que comunga a maior parte das pessoas que vivem na Amazônia. E, por fim, o último mito é a questão da cobiça, né? Esse é o mito mais chulo, mais baixo nível que eu conheço, né? É uma bobagem que não tem tamanho. E ela parece que não só perdura, mas ela cresce como cogumelo. Então, primeiro que a Amazônia já é internacional, ela já pertence a 8 países, né? Então, ela não é do Brasil. O Brasil até possui uma parte maior e significativa, mas não é só do Brasil. Segunda questão de que o interesse, na verdade, de outras potências, nações, enfim, é muito mais pelos produtos e serviços, o que a Amazônia pode fazer, o que se pode fazer na Amazônia para resolver o problema da fome na China, ou para resolver o problema de falta de madeira, ou de falta de energia elétrica no Japão, para produzir alumínio ou outras questões. Então, na verdade, é muito mais complexo do que essa visão rasa, né, de que existem e que querem ocupar a Amazônia. Então, eu acho que isso vive na cabeça de algumas pessoas mais com alguns problemas. Eu gosto dessa frase desse grande cientista, o Harald Cioli, né, um especialista em solo, que fala que a maior das áreas naturais ainda existentes nesse planeta, ainda exposta à ânsia do poder e da dominação ou da suposta necessidade humana de matérias-primas, é a vasta região amazônica, com a grande, mas extremamente frágil floresta tropical. Então, na verdade, a gente precisa se desfazer dessas camadas de mitos que criam a todo momento sobre a região, né? E é uma maneira de destruí-la, é uma maneira de torná-la inferior, né? É uma maneira de não reconhecer os direitos de quem aqui vive, principalmente dos povos originários. Então, na verdade, os mitos eles vão fracassar, mas depende da nossa capacidade de compreender a Amazônia como
na sua complexidade e nos seus povos, a partir dos seus povos.